Galera, hoje vai ser um vídeo sem corte, né? Vai ter corte para nada, então a gente vai seguir nele completo, né? Para tentar falar do que está acontecendo no Corinthians, né? Tentar descobrir alguma coisa, sei lá, criar uma teoria do que está acontecendo com o Corinthians, porque o jeito que o Corinthians está vivendo, as coisas que o Corinthians está fazendo. Galera, hoje esse vídeo vai ser sem corte, tá? Vai ser direto pra gente aí criar teorias, saber, tentar decifrar o que está acontecendo com o Corinthians, né? O Corinthians que tem muito tempo que eu acompanho futebol e esse é um dos piores, tá? Bem assim, top 3 fácil. Piores Corinthians que eu já vi jogar. E aí a gente fica, né? É culpa do Antônio Oliveira, é culpa do elenco, é culpa da diretoria, uma diretoria nova que está reformulando uma bagunça de uma renovação e transparência que ficou 16 anos no poder. Né? Então a gente fica criando teorias, fica tentando achar solução, achar em quem está a culpa. Né? Hoje, então, nessa semana, né, depois que aconteceu o jogo com a gente no Júnior, eu até esperei para gravar esse vídeo, para ficar mais calmo, para gravar com um pensamento mais tranquilo, né, de tudo que está acontecendo no Corinthians. E na semana agora o pivô de tudo não é Antônio Oliveira, não é o elenco, é o Cássio, né? E é uma coisa que eu não concordo, então a gente vai tentar descobrir aí o que está acontecendo com o Corinthians, que é, quem sabe, o pior Corinthians aí dos últimos anos, dos últimos tempos, depois do rebaixamento. Acho que esse é o pior Corinthians, que o pior elenco, né? De dentro de campo, né? Fazendo o futebol que não faz, né? Mas praticando futebol é o pior. Eu acho que disparado aí dos últimos tempos. E olha que tem 2013, 2023 forte aí, tá? Forte. Mas dito isso, a gente vai começar, claro, falando pelo Cássio, né? Que é o grande ídolo, o maior ídolo da história do Corinthians. Eu acho que esse título ninguém vai tomar dele, ninguém toma dele, nem o Marcelo Carioca, né? Não toma dele. Por tudo que o Cássio representou, né? Pelos títulos que ele conquistou, por tudo aquilo que ele conseguiu se consolidar dentro do futebol e dentro do Corinthians. A paixão que ele demonstra pelo Corinthians, sempre dando as caras, né? Em momentos difíceis, em momentos complicados, em momentos bons, ele sempre estava lá dando a cara, sendo capitão mesmo, falando. Só que a gente viu terça-feira uma declaração forte, uma declaração que a gente já sabe de código salteado o que o Cássio falou. E aí é preocupante, né, entender tudo isso que o Cássio está passando, e aí pela pessoa, acho que o Cássio tem que dar uma segurada, e como atleta também. Eu acho que o Carlos Miguel precisa aí dessa resposta para a torcida para saber se ele pode sim ser o sucessor do Cássio de verdade, né? Pegar o clube desse jeito, nessa crise terrível, nessa crise no gol e quem sabe ele se firmar aí como goleiro do Corinthians, porque é um momento muito difícil aí por Carlos Miguel, tá? Ou vai ser muito elogiado ou vai ser muito criticado, porque num momento tão difícil como esse a gente sabe que a gente conhece o Corinthians que às vezes a bola vai ser chutada e vai ser gol independente do goleiro que esteja nas traves, debaixo das traves do Corinthians. Então o Carlos Miguel vai assumir essa responsabilidade num momento muito difícil, um momento que o maior ídolo da história do clube pode ser afastado por alguns jogos por conta do psicológico, né? E o cara que está sendo solicitado pela torcida achando que ele vai ser o salvador da pátria, que o Corinthians não vai tomar mais gols, que vai ter mais confiança e tudo mais. Né? Então é preocupante essas duas questões, né? Tanto por Carlos Miguel assumir numa condição como essa e como o Cássio também nesse momento. Porque, cara, o Cássio tem 35 para 36 anos. Cara, para um goleiro ele ainda é novo. Se a gente pegar, por exemplo, um Fábio, que eu acho que tem mais de 42 anos, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense, sendo um dos principais jogadores. Então, considerando isso, vamos dizer aí, o Cássio tinha mais 3, 4 anos aí em atividade, em alto nível, para disputar uma posição no gol do Corinthians? Eu acredito que tenha, tá? Eu acredito que tenha, porque o Cássio mudou, né? Ele agora é um atleta que se cuida mais, que se planeja mais, que cuida mais do seu corpo. E a gente sabe que vai ter defesas grandes, elásticas, assim, que ele não vai fazer, mas decisivo a gente sabe que o Cássio sempre foi. E 2023 até 2012 a gente vê aí se consolidando aí um dos melhores goleiros da história do Brasil, né? Que atua no Brasil, e o maior ídolo da história do Corinthians. Então, o Carlos Miguel vai assumir uma bucha aí, né? Então, pode ser que dê muito certo, mas também pode ser que dê muito errado. Eu acho que não tem um meio termo aí para o Carlos Miguel se consolidar ou não se consolidar no gol do Corinthians, né? Outro ponto, para a gente não ficar somente no gol, são os atletas, né? A gente vê que não vê nada em campo, na verdade, né? A gente não vê nada, inclusive o que mais a gente vê é que o melhor jogador do Corinthians é o Romero. E o que eu discordo totalmente, quem me conhece, quem me acompanha já há um tempo, ó, sabe que para mim ele tecnicamente ele é o pior atacante do Corinthians tecnicamente,
né? Porém, ele está numa fase goleadora e a gente tem que respeitar isso, tudo que ele já fez pela camisa do Corinthians, e a gente sabe que tudo que ele já fez pela camisa do Corinthians foi mais jovem, um jogador batalhador, guerreiro, né? Que se esforçava, que lutava e conseguiu alcançar grandes metas por seu próprio mérito, e por isso que eu não quero tirar o mérito do Romero, mas tecnicamente ele não é atleta para jogar no Corinthians, ainda mais nessa condição, uma condição de ponta. É claro que ele é o artilheiro do Corinthians hoje, né, com 9 gols, mas se a gente pegar tecnicamente, ele é o atleta mais fraco tecnicamente do elenco do Corinthians, considerando que tem Arthur Souza, que tem Kaique. Na minha visão, esses dois atletas, mesmo mais jovens, eles são melhores porque tem mais margem de evolução do que o Romero na questão técnica, tá? Mas ele tá numa boa fase, agora nem tanto, mas a gente sabe que se ele fazer um gol, a torcida já fica toda feliz novamente, porque acham que Romero vai ser a salvação do Corinthians, e eu não concordo com isso. Então, por mim, todas as escalações, o Pedro Henrique, por exemplo, estaria na frente do Romero em qualquer escalação oficial ou titular do Corinthians. E a gente viu que contra o Argentino Júnior ele foi um cara que se esforçou em campo, e ele é mais velho do que o Romero, mas a gente vê que ele é melhor fisicamente, mais rápido, né? Então a gente vê que ele estava ali sempre tentando buscar uma chance de não se conformando, né, com aquilo que estava acontecendo. Né? Então no ataque é sobre isso. Né? Eu acho que não tem muito o que a gente fazer. A diretoria apostou no Pedro Raul, que para mim foi uma má contratação, mesmo que a gente saiba que, cara, foi uma contratação. Acho que tinha jogadores melhores e mais baratos. Eu acho que o Arthur Souza, tá? Tem o mesmo hoje. Sem o Arthur Souza jogar, para mim, ele tem o mesmo nível do que o Pedro Raul. Isso demonstrou, por exemplo, num clássico contra o São Paulo, ele fez aquele golaço ali que eu não sei se o Pedro Raul faria. Então, é um ponto a se levantar. Então, a montagem do elenco teve muitos acertos. Eu não tenho críticas a praticamente nenhuma contratação. Acho que são contratações ok, tá? Contratações que podem dar certo, sim. A gente sabe que é começo de temporada, a gente está no mês 4, mudança de técnico, essa o momento conturbado político, que eu já vou falar bem rápido, logo aí no Parque São Jorge, mas é um elenco que, cara, para mim eu acho ok, contratações ok, Félix Torres eu não acho essa porcaria, eu acho que ele vai ser muito bom pro Corinthians. A gente viu o Arboleda demorou para se consolidar, consolidou, hoje é o melhor zagueiro do São Paulo, e a gente vê que o Félix Torres, na própria Equador, ele é mais valorizado do que o próprio Arboleda, então a gente acredita sim que ele pode ter margem de evolução, né? Então a gente acredita sim, tem o Mateuzinho. Aí vem a questão do Fagner, né? O Fagner, cara, é o que a gente já sabe, ele vai ser esse cara, ele sempre foi esse cara e não vai mudar. Então a gente sabe que tecnicamente ele é muito útil pro Corinthians, então eu não vou ser o cara que vai falar, tem que tirar o Fagner e colocar o Mateuzinho, porque eu acho que o Fagner ainda é muito útil pro Corinthians, mas infelizmente ele tem esse problema, né, de tomar muito cartão amarelo, de ser perigoso ter o Fagner em campo. Eu sei tudo isso, mas tecnicamente ele entrega demais, né? Então esses são os principais. E aí, lateral esquerda, vamos para Diego Palacios, ou tem feito jogos ok, mas eu não gosto, não acho que é jogador pro Corinthians. Né? Essas são das contratações ruins que eu acho que foram feitas. Aí é ele, que eu acho que foi uma contratação ruim, e também o Pedro Raul. As demais contratações eu acho que são muito ok, tá? E aí eu vou falar da diretoria bem rápido, né? Diretoria junto com a comissão técnica. Não vou colocar a culpa no Antônio Oliveira. Acho que ele poderia melhorar esse time? Acho. Porque a gente vê que técnicos, por exemplo, igual o Milito, eu sei que tem um elenco muito mais poderoso nas mãos, além do Atlético Mineiro, mas com 4 jogos, 5 jogos, a gente já vê um padrão de jogo, né, imposto pelo Atlético Mineiro, sempre propondo, sempre no ataque, sempre forçando ali. A gente viu o Scarpa, que cresceu muito com ele, mas na mão do Antônio Oliveira a gente viu muitos downgrades, né? E numa coisa que estava muito ruim. Então, isso que a gente tem que ver. O Félix Torres não estava mal na mão do Mano Menezes. O Ranieri era o melhor jogador do Corinthians na mão do Mano Menezes. Né? O Romero estava fazendo seus gols, né? Mesmo na dificuldade, com o Mano Menezes. Né? Mas a gente, e aí, com o Antônio Oliveira, ele mudou um pouco a estratégia, e a gente vê um downgrade nesses jogadores. Né? Ranieri jogando muito menos do que a gente acha que ele pode jogar, jogando ali como quase um terceiro zagueiro, ou praticamente como um terceiro zagueiro. Eu acho que é um desperdício deixar o Ranieri ali. E a gente viu jogadores aí que não tem performado da forma que a gente acreditava. Então, assim, eu não quero falar que o Antônio Oliveira é um mau técnico, eu também não quero que ele seja demitido, mas acho que ele precisa dar o start e saber que ele sabe que está no Corinthians, que é a oportunidade da vida dele, que não sei se ele vai ter outra oportunidade como essa aqui no Brasil. Então, acho que ele tem que abraçar essa oportunidade, cobrar mais os jogadores, ser mais incisivo, para que os jogadores possam entender que ele está junto com a torcida, ele entende de futebol, e a torcida muitas das vezes quando fala, gente, não está errada, a gente tem que ver
Porque quando muita gente está falando, a gente tem que começar a rever nossos conceitos. Quando é só meia dúzia, a gente dá uma recuada. Mas a gente, e aí vai uma dica aí pro treinador do Corinthians e a comissão técnica, né? Junto com a diretoria. Cara, não é só porque vocês estão aí, vocês que mandam, que vocês são o dono da razão. Então tem que, sabe, ter essa flexibilidade, tentar entender, saber que às vezes precisa melhorar e às vezes muitas das vezes a torcida tá certa. Então eu acho que que isso precisa ser levado pro Antônio Oliveira. E da direção, cara, eu acho que precisa ser organizado da forma mais rápida possível. Né? Se o Rubão tiver que ser mandado embora, que mande logo, que não fique esperando, que mande logo essas contas, que mostre tudo que está acontecendo. Se falou que ia mostrar tudo, tem que mostrar tudo que está acontecendo, para que não fique essa guerra política, porque depois que o Rubão sair, muita gente acredita que o Rubão vai começar a trazer muita coisa à tona, e isso vai ser muito ruim, porque a gente já está vendo que com coisas que já estão acontecendo no dia a dia já tá ruim. Imagine trazendo bombas e bombas e nada de solução, dinheiro não chega, não vende no rights, as camisas que falou que já tinha patrocinador não chega, então tá tudo uma bagunça. A diretoria do Corinthians precisa começar a trabalhar e começar a falar, não é deixar o Cássio falar. E não é falar e fazer promessa, é falar, tá acontecendo, vai acontecer, semana que vem estamos assinando. E isso precisa ser feito rapidamente pela diretoria corintiana, né? Porque senão a gente já vai ser um ano muito difícil, o Corinthians vai ter um ano muito difícil, mas pode ser muito complicado, aí lutando para não cair no começo de rodada do Campeonato Brasileiro, não classificando numa chave muito fácil da Sul-Americana. A gente viu os times que estão disputando a primeira colocação do Corinthians, são times tecnicamente muito fracos que não jogariam a Série A no Brasileiro, por exemplo. Então o Corinthians, como joga a Série A, não pode passar sufoco como está passando. Então tem muita coisa para ser ajustada no Corinthians. Eu estou muito preocupado, não sei o que pensar, não tenho ânimo, não tenho alegria, não sei se é a solução mandar o técnico embora, se a direção tem que rever os seus conceitos. Tá tudo tão bagunçado que a gente não consegue saber se são jogadores, técnico ou a diretoria, para ver como que tá tão bagunçado lá dentro do Parque São Jorge, lá dentro do CTJ, quem grava, e aí isso reflete em nós, que somos torcedores do Corinthians. Né? Então, eu acho que a solução precisa ser feita e rápido. A reunião precisa ser com todo mundo e precisa ver quem está fazendo acontecer isso com o Corinthians, quem está fazendo o maior... Quem está sangrando o Corinthians de verdade. Quem é que precisa fazer com que isso volte e acabe e a gente possa voltar a se preocupar com o Corinthians dentro de campo, porque a gente vê Corinthians performando mal, um técnico que muitas das vezes não sabe o que fazer e uma diretoria omissa que falou que ia ser transparente e só fica fazendo promessas, fez promessas, e aí a gente vê essas bombas que vão acontecendo dia após dia e o torcedor do Corinthians vai sofrendo com tudo isso que vai acontecendo. Né? Então é isso, galera, essa é a minha opinião. Não sei, tem muita coisa para falar, né? A gente pode abrir uma live logo para falar sobre isso, mas tem muita coisa para falar. Se a gente começar a falar sobre Corinthians, a gente tem pontos de ficar 1 hora sobre diretoria, 1 hora sobre atletas, 1 hora sobre comissão técnica, porque o Corinthians está, infelizmente, tem muitos problemas e problemas em todos os campos, né? Eu acho que não tem nenhum setor do Corinthians que está se salvando no momento. Então, eu quero que você já deixe seu comentário, o que você acha, o que precisa melhorar no Corinthians, o que precisa urgentemente melhorar no Corinthians, beleza? Deixa seu like para fortalecer aí, estamos de volta, vamos continuar aqui trabalhando, né? Muitas vezes dá o desânimo, mas a gente tem que continuar porque o nosso sonho é esse. E deixa seu like, né? Como eu já pedi, e se inscreve no canal para fortalecer muito o nosso trabalho. Beleza, galera? Esse foi um vídeo sem corte, espero que você tenha gostado. É uma opinião de um torcedor nesse vídeo. Fechou? Tamo junto, falou e falou.